pessoal, bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. E o tema da nossa aula de hoje é equações, e o objetivo, que quando chegarmos ao final dessa aula rápida aqui, vocês consigam resolver problemas envolvendo a equação de primeiro grau. Então, antes de tudo, vamos relembrar aí o que é uma equação. A equação, ela é uma expressão matemática, que a principal característica dela, ela é representada, ela tem ali entre suas duas expressões uma igualdade. Por exemplo, eu trouxe esse exemplo aqui para vocês para a gente recordar, Nós temos aqui uma equação onde a gente tem 4x mais 5 igual a 25, Então, esse lado, a equação ela é composta por dois membros. O primeiro membro que vem antes do sinal de igualdade e o segundo membro que vem depois do sinal de igualdade. Então, esse primeiro membro, ele vale, o total dele é a mesma quantidade, ele tem o mesmo valor que o segundo membro. A gente comumente, a gente utiliza uma balança, para representar melhor. Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, para a gente iniciar aqui nossa conversa sobre equação. Por exemplo, vocês estão vendo aí, nessa imagem, que a gente tem o primeiro prato aqui, onde a gente tem duas caixas, e a gente não sabe o valor dessa caixa, tá? Nenhuma dessas duas. Elas têm o mesmo valor. E no segundo prato, a gente tem um pezinho aí de 100 gramas. Qual é a característica aqui? A balança, ela está em equilíbrio, tá? A partir disso, a gente vai montar uma equação e resolver essa equação a partir desse exemplo. O primeiro prato aqui dessa balança, a gente vai colocar, vamos considerar ele como sendo o primeiro membro da equação. Nesse exemplo que eu mostrei aqui para vocês, a gente não tinha, esse primeiro membro que vem antes da igualdade e o segundo membro que vem depois da igualdade. Então, a gente vai fazer o seguinte com esse exemplo aqui. Nós vamos utilizar esse primeiro prato aqui da balança como sendo o primeiro membro e o segundo prato sendo o segundo membro, tá? Por que aqui eu posso considerar como equação? Porque a balança está equilibrada, tá? Quando é que uma balança está em equilíbrio? É quando os dois lados têm o mesmo peso, Ele tem a mesma quantidade. Então, por isso que eu vou utilizar aqui esse exemplo dessa balança como equação. A gente sabe que a equação, ela tem o sinal de igualdade, Os dois lados, a gente já aqui para vocês, Vocês já viram aí quais são os valores. E agora a gente vai resolver. Mas antes disso, a gente vai montar essa equação. Como é que eu montaria essa equação a partir de uma balança, Ellen? Como é que eu vou montar uma equação a partir desses valores da balança? Como eu falei para vocês, nós vamos considerar o primeiro prato da balança como sendo o primeiro membro e o segundo prato da balança sendo o segundo membro. Então, vamos lá. Eu não sei qual é o valor dessas caixas, Não me diz. Quando eu não sei, eu represento com uma letra, com uma incógnita. Essa letra essa incógnita vai simbolizar o valor que a gente está querendo encontrar. Então, aqui eu tenho duas caixas que eu não sei qual é o valor. Então, como é que eu vou escrever isso? Eu vou escrever 2x, certo? 2x. Eu não tenho mais nada aqui no meu primeiro membro, no meu primeiro prato aqui. Então, eu já vou passar aqui logo o sinal de igualdade e eu vou para o segundo prato. O segundo prato, ele tem apenas um peso de 100 gramas. Então, o valor do meu segundo membro é 100. Pronto, montei aqui uma equação, tá? Não é obrigado ter aquele monte de números aqui, Por exemplo, aqui nesse exemplo a gente tinha dois números no primeiro membro, Dois termos. Um número natural aqui e um termo, um número acompanhado de uma incógnita. Aqui a gente tem apenas um, mas como é que eu caracterizo uma equação? Eu caracterizo não é pela quantidade de termos, e sim pelo sinal de igualdade, Esse sinal de igualdade, ele quer dizer que esse valor aqui é o mesmo valor desse daqui. Só que aí, no caso, a gente vai ter
que saber quanto é que vale cada uma dessas caixas. Então a gente vai lá para os 4 passos, vamos relembrar que a gente já estudou isso, né? Os 4 passos para resolver a equação. O primeiro passo, eu vou identificar todos os termos que estão acompanhados da incógnita, da letra, e vou passar todos para o primeiro membro. Aqui a gente só tem um termo, né, que está acompanhado da incógnita, e ele já está no primeiro membro, então a gente não precisa fazer isso. Vamos passar para o próximo passo. O segundo passo é eu identificar os termos que não tem incógnita, né, são números naturais mesmo, e passar todos eles para o segundo membro da equação, ou seja, para depois da igualdade. Aqui a gente só tem um número, né, no primeiro membro a gente não tem, só temos um número, ele já está no segundo membro, então tudo ok. Vamos passar para o terceiro passo. Terceiro passo é eu simplificar as expressões de cada um dos membros, eu vou resolver as operações. Aqui a gente não tem nenhuma operação para ser resolvida. Já foi simplificado, já foi reduzido a um único termo. Então a gente também vai pular essa etapa. Vamos para a quarta etapa. A quarta etapa é você isolar a incógnita. Então eu vou pegar, ó, o x, vou deixar ele aqui sozinho. Vou repetir, ó, x igual a 100. E esse 2 que estava acompanhando aqui o x, ele vai passar para o outro lado e vai dividir, certo? Aí aqui eu faço a divisão. 100 dividido para 2 é a metade, né? 50. Então, x é igual a 50. Ou seja, o valor de cada uma das caixas que a gente está querendo saber vale 50. Vamos ver se é realmente isso. São 2 caixas. Cada caixa vale 50, ó, um x aqui, 50. 50 mais 50 vai dar 100. E aqui eu já tenho 100 gramas do outro lado. Então, ó, tanto aqui quanto aqui são 100. Por isso que a balança está em equilíbrio, certo? Agora nós vamos para um segundo exemplo, tá? Esse aqui já é, a balança já está mais cheinha, né, recheada de coisas. Mas percebam, ela está em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, eu já sei que é uma equação, né? E que tanto esse lado aqui quanto esse, eles vão ter o mesmo valor, né? Vai pesar o mesmo. Então, vamos lá, ó. Nesse primeiro lado aqui, né, da minha equação, da minha balança, que seria correspondente ao primeiro membro da equação, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 barrazinhas, né? 6 caixinhas aqui, que eu não sei qual é o valor delas. Eu tô tentando, vou descobrir, né? E tenho, além dessas 6 caixinhas, eu tenho um peso de 10 gramas. Do outro lado, no segundo prato, né? No meu segundo membro da minha equação, eu tenho apenas 1, 2, 3, 4 caixinhas, né, que eu também não sei qual é o valor delas, e eu tenho um peso agora de 50 gramas. Então, o que eu quero descobrir é quanto é que vale uma caixinha dessa daqui. Tenho que descobrir quanto é que vale ela para eu poder saber, né, quanto é que é o peso de cada um dos dois lados. Então, eu vou colocar aqui, ó, novamente, certo? E nós vamos Primeiro a gente vai escrever a equação e depois nós vamos resolver. Então, vamos lá. Como é que eu vou escrever essa equação aqui, Ellen? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 caixas que eu não sei qual é o valor. Então, é 6x, tá? Ao contrário desse daqui, eu tenho um outro peso. Além das caixas, eu tenho um outro objeto, tá? Esse objeto é de 10 gramas, então se tem mais um objeto no primeiro prato, então é 6x, que equivale a 6 caixas, mais 10, né? Esse aqui vai ser meu primeiro membro, né? O meu primeiro prato, o que vem antes da igualdade. Agora vamos para o segundo membro, que vem depois da igualdade. O segundo prato da minha balança.
eu vou olhar. Aqui eu só tenho 4 caixinhas, que eu não sei qual é o valor, tô tentando descobrir. Então aqui vai ser, ó, 4x. Esse x corresponde ao peso da caixinha que eu tô tentando descobrir. Além dessas 4 caixinhas, eu tenho mais um peso, né? Um outro item aqui nesse meu prato. Então, esse item, ele pesa 50 gramas. Então, eu coloco mais 50 gramas, certo? Aí, Ellen, por que você não colocou um x, mais 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 10? É porque aqui tem todos o mesmo valor, é o mesmo valor. Então, se eu estou querendo descobrir, eu só vou contar, ó, a quantidade de caixas é 6. Eu sei que todas as caixas têm o mesmo valor, então eu faço 6x. E aqui do outro lado é a mesma coisa. Então, agora, finalizando, nós vamos resolver a equação, utilizando os 4 passos. Primeiro passo é identificar todos os termos que têm incógnita e passar para o primeiro membro. Então, ó, no meu primeiro membro eu tenho esse termo aqui que é 6x. No meu segundo membro eu também tenho um termo, eu também tenho um número que está acompanhando aí uma incógnita, uma letra. Então, o meu primeiro passo da equação é identificar todos os termos que estão acompanhados aí com uma letra e colocar todos no primeiro membro. Então, esse 4x, ele está no segundo membro, ele vai passar para o primeiro membro. Quando ele passa, ele troca de membro, ele vai, ó, aqui ele está positivo. Quando ele passa para cá, ele vai ficar negativo. 6x menos 4x. Aí agora eu passo o sinal de igualdade, porque não tem mais nenhum outro termo, né, com incógnita. Eu vou para o segundo passo. Meu segundo passo é identificar os números agora, né, o que restou. Os números que não tem incógnita e colocar todos no segundo membro. Então aqui no meu segundo membro eu já tenho um número, né, que é 50. No meu primeiro membro, eu também tenho um número que não está acompanhado da incógnita. Eu vou passar ele para o segundo membro, porque todos os números têm que ser passados para cá. Aqui, ó, ele está positivo. Quando ele troca de membro, ele fica negativo. Terceiro passo da minha resolução da equação. Eu vou simplificar, eu vou resolver as operações, né, que tem aí em cada um dos membros. Nesse caso aqui, a gente não tinha, né, nenhuma operação, ó, já estava reduzido. Então, por isso que a gente não precisou fazer isso. Mas aqui a gente precisa fazer. Então, 6x menos 4x, 6 menos 4, né, 2. E aí eu vou repetir a minha incógnita. 2x igual 50 menos 10 vai ser 40. Pronto, reduzi, né? Agora está somente um único membro de cada lado. Aliás, só um único termo em cada um dos membros. Eu vou agora para o meu quarto e último passo. Eu vou isolar a incógnita x igual 40. Esse 2 que está aqui do lado da incógnita, ele passa para cá fazendo uma divisão. X é igual 40 dividido para 2 vai dar 20. Então, isso significa que uma caixinha dessa daqui equivale aí, né, a 20, tá? Então, 20 vezes 6 aqui vai dar 120, mais 10 vai dar 130. Desse lado eu tenho 130. Desse lado eu tenho 4 caixinhas de 20, 4 vezes 20 vai dar 80, 80 mais 50, 130. Bom, pessoal, a nossa aula de hoje era isso, eu espero que vocês tenham entendido. Agora vocês vão resolver aí, né, na casa de vocês, a atividade da apostila de matemática, a apostila na página 10, a questão 1 e a questão 5, certo? Espero que vocês tenham entendido e até nossa próxima aula.